Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, irmão. Aqui, Hamilton Manuel dos Five, membro simples da igreja. Eu gostaria aqui de compartilhar convosco uma palavra que se encontra no livro de João, capítulo 10. Então, vamos meditar juntos. Assim diz a palavra: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu conheço-as, e elas seguem-me. Dou-lhes a vida eterna, e nem elas há de perecer jamais, nem ninguém as arrancará da minha mão. O que o meu Pai me deu vale mais que tudo, e ninguém pode arrancar da mão do Pai. E eu e o Pai somos um. Palavra de salvação. As minhas ovelhas escutam a minha voz. As ovelhas de Jesus Cristo escutam a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo. E nós somos as ovelhas de Jesus Cristo. Portanto, a pergunta que não quer calar de imediato é: se eu sou a voz de Jesus Cristo, será que estou a escutar a voz de Jesus Cristo? Porque escutar também não basta, porque Jesus diz assim: eu conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem, mas o conhecer Jesus Cristo pressupõe segui-lo, e seguir Jesus Cristo pressupõe imitar a vida de Jesus Cristo. Então, logo a pergunta que sai de imediato é: se eu estou a escutar a voz de Jesus Cristo, se eu estou a seguir aquilo que Jesus Cristo me pediu, se eu estou a carregar a minha cruz. O próprio Jesus Cristo, no mesmo capítulo, ele afirma que ele é o bom pastor. Então, sendo ele o bom pastor e eu a ovelha, eu também preciso ser uma boa ovelha. Por quê? Porque tenho um bom pastor. Tendo eu um bom pastor, eu tenho que me esforçar a ser uma boa ovelha. Há uma outra passagem que ele diz: ele é a porta do redil das ovelhas. Ele é a porta, Jesus é a porta do redil das ovelhas. Ninguém passa ou ninguém sai para fora do redil sem que passe pelo porteiro, sem que passe pelo Jesus Cristo. Mas dentro dessa cerca, dentro desse redil, ele conhece cada uma das suas ovelhas nome por nome, o que significa que Jesus conhece todo o meu ser, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu deveria fazer e não faço. Então, o conhecer nome por nome pressupõe ele conhecer toda a minha vida. Então, ele parado aí no porteiro, ele parado aí na porta do redil, ele chama as ovelhas uma por uma para poderem sair e poderem ter a pastagem lá fora. O que significa que ele dá esse sustento da vida. Para que nós possamos viver, temos que passar por Jesus Cristo. Mas para isso, ele tem que conhecer-me, e o conhecer pressupõe também eu ser imitador de Jesus Cristo. Só que ele diz que as minhas ovelhas de lá dentro do redil, também existem outras ovelhas que não são dele, que ele precisa resgatar. Porque também existem mercenários que tentam lá dentro do redil, que tentam dispersar as ovelhas. Então, o que significa também que nós, como ovelhas, temos que estar em constante oração, em constante alerta e sempre seguir os ensinamentos de Jesus, porque senão vamos ser essas ovelhas que vão se dispersando e vamos perder o privilégio de passar pela experiência de Jesus Cristo, passar pela porta
significa passar pela experiência de ser um imitador, uma ovelha imitadora da vida de Jesus Cristo. Depois, Jesus diz assim: dou-lhes a vida eterna, e nem elas há de perecer jamais, nem ninguém as arrancará da minha vida. Jesus aqui nos promete uma vida eterna, porque Ele é um bom pastor. Então, se eu preciso da vida eterna, eu preciso segui-lo. E segui-lo não significa eu estar a gritar: eu conheço Jesus, eu conheço Jesus. Não. Pressupõe fazer boas obras e ter fé. Porque também fé sem obra, diz aqui, é uma fé morta. Então eu tenho que juntar essas duas coisas. Eu ter a fé e fazer as boas obras. Por outro lado, quando Jesus diz eu dou-lhes a vida eterna, é preciso entender que Jesus é o nosso expoente máximo de liderança, o nosso maior líder. Mas dentro das igrejas, nós também temos os nossos líderes aqui, que estão aqui na terra. O líder, o pastor de uma determinada igreja, os padres, os párocos, os bispos, o Papa, são os nossos líderes. Então, o que Jesus aqui também está a tentar nos trazer numa outra dimensão de pensamento é o seguinte: os líderes dentro das nossas igrejas, os responsáveis dentro das nossas igrejas, aqueles que estão diante da igreja, estes também devem ter a capacidade de dar a sua vida pelas ovelhas. Os líderes devem ser líderes capazes de unificar as ovelhas perdidas dentro do redil e as ovelhas que não são perdidas, tal como Jesus diz que Ele é capaz de fazer isso. E na mesma, os líderes também devem ter essas qualidades de Jesus, serem bons líderes, serem bons pastores. Porque se nós termos um líder mau, um líder ganancioso, um líder que só pensa em si, não faz o serviço de Jesus, o serviço de Deus, em nome de Deus, então este líder, cedo ou tarde, vai dispersar as ovelhas dentro do redil. Então os líderes também aqui são chamados, os pastores, os padres, a serem padres que são bons padres, que são bons pastores. Portanto, se voltando para o líder, ele diz que eu conheço as minhas ovelhas no meu pronome, aquelas que são minhas ovelhas, elas escutam a minha voz e saem e vão seguindo o próprio pastor. Então aí também pressupõe que provavelmente lá dentro do redil existem certas ovelhas que não escutam a voz do seu pastor. Estas ovelhas, vamos dar um exemplo. Será que por vezes a forma como que uma ovelha ou o comportamento ruim de uma determinada ovelha não é determinado pela qualidade do líder, mas também é preciso entender que a qualidade do líder dita a qualidade também das ovelhas, mas nem sempre a qualidade das ovelhas é por causa da qualidade do líder, porque o líder, o Jesus, ele já deixou todos os ensinamentos possíveis, ele faz de tudo para que essas ovelhas tenham a palavra, faz de tudo para que as suas ovelhas tenham a pastagem, mas existem outras ovelhas que são reguilas, existem outras ovelhas que não têm compaixão, existem outras ovelhas que não estão nem aí para a palavra. Então, o comportamento dessas ovelhas não é por causa do pastor Jesus, porque Jesus já disse: eu sou o bom pastor, e pronto. Então é preciso com que cada ovelha reflita: será que eu estou a ser uma má pessoa porque não sei realmente o que eu preciso fazer neste mundo?
Será que é porque Jesus não me ensinou? Será que é porque a palavra ainda não chegou? Ou porque eu mesmo estou a querer seguir essa vida? Jesus é como se fosse um pai que tem uns 3 filhos e ele dá as mesmas lições de vida para os 3 filhos. Meus filhos sigam isso, meus filhos sigam isso, meus filhos sigam isso. Dos 3 filhos, os 2 filhos seguem o que o pai disse e um filho não segue o que o seu pai disse. O desvio desse último filho, será que é culpa do pai? Não. São essas ovelhas perdidas. Mas essas ovelhas perdidas não podem ser descartadas. É preciso sempre procurarmos formas de resgatar essas ovelhas. Continuando, Jesus diz: o que o meu Pai me deu vale mais que tudo e ninguém pode arrancar da mão do Pai. Mas uma vez ele diz que eu vou dar a minha vida para salvar cada ovelha dentro desse redil. Porque eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai sem que passe por mim. Ninguém vai conhecer ao Pai sem que me conheça. Então é preciso com que nós conheçamos Jesus Cristo para que de facto conheçamos o Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.